agora, Senhor, pela vida da tua serva, Pai, na qual, Senhor, eu sei que tu já deu uma palavra poderosa, Senhor, para falar conosco nessa noite, Pai amado. Que a palavra ministrada por ela, Senhor, possa entrar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, causando transformação de vida, Pai. Assim eu oro e te agradeço pela vida dela, e te peço também, Senhor, que tu possa guardar o lar, a casa dela, a família dela, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Desejo cumprimentar a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Nós estamos alegres, estamos felizes por poder estar na casa do Pai, sabendo que o Senhor reservou coisas lindas para a nossa vida. Minha gratidão a Deus em poder estar aqui, juntamente com a amada igreja, a equipe Ame Luz para as Nações, a todos os irmãos que fazem parte, os músicos, a todos que saíram da sua casa nessa noite para ouvir a voz do Senhor Jesus. Olha para quem está pertinho de você e diga para essa pessoa: Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus, eu já sinto a presença dele aqui. Para mim nessa noite é um grande desafio estar aqui. Há poucas semanas eu fiquei sabendo que eu estou gestante e o princípio tem sido bem complicado. Mas eu disse: Deus, eu vou lá para honrar a minha palavra e honrar o teu nome, mas eu sei que o Senhor vai na frente fazendo tudo aquilo que precisa ser feito. Livro de Atos, capítulo de número 9. O verso é o verso de número 36. Quero louvar a Deus pela vida da minha amiga Josiane, que me acompanha nessa noite, minha intercessora que Deus colocou na minha vida. E já deixar aqui a minha indicação como pregadora também da palavra, Deus usa muito. Livro de Atos, capítulo de número 9, o versículo é o versículo de número 36. Quem achou e pode dizer amém. Que diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas cercaram chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Amém? Você pode tomar assento nessa noite, mediante esta palavra que nós acabamos de ler. Meu coração se encheu de alegria quando a gente chegou aqui. Estavam adorando ao nome de Jesus. Aquele louvor entrava lá dentro da minha alma, dentro do meu coração. E quando a gente presta um culto de qualidade, como foi dito aqui no altar, a consequência ela é evidente. Porque nós começamos a adorar o Senhor e a glória dele começa a ser manifesta em nossa vida. Muitas das vezes a gente entra dentro do culto, só Deus sabe o que nós estamos passando e sentindo. Só Deus sabe como o nosso coração, a nossa alma está desejosa de entregar tudo. Mas muitas vezes os problemas, as aflições nos impedem, nos bloqueiam. Eu quero dizer para você nessa noite: não permita que nada bloqueie a sua adoração aqui neste lugar. Enquanto esta palavra estiver sendo administrada e ministrada aqui neste altar, você vai dando glória, você vai levantando a sua mão, você vai expressando a sua alegria. Por que isso, irmã Nínive? Porque nós não precisamos fazer um culto comum, como foi falado. Nós precisamos prestar um culto de qualidade para Deus. Eu não sei qual é o seu problema e você também não sabe qual é o meu, mas enquanto a gente vai adorando, o Senhor vai entrando em ação naquilo que a gente não pode. Meus irmãos, eu trouxe alguns materiais no final do culto. Você que quiser colaborar com a nossa vida, você passe ali, deixe Deus usar você. Diante desta palavra que nós acabamos de ler, que fala a respeito da vida de uma mulher
uma discípula essa chamada Tabita. A Bíblia diz que veio essa mulher a enfermar, a adoecer, e ela morreu, ela veio a falecer. A Bíblia vai dizer que, sabendo as pessoas que Pedro estava por ali, estava em Lida, eles mandam a notícia até Pedro, para que Pedro vá até Jope. O que me chama a atenção é que Pedro, ele está entrando agora neste momento, neste cenário, um cenário de perca, um cenário de enfermidade, um cenário de morte. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus, a ser vocacionado pelo Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Pedro, ele é escolhido por Jesus, Pedro, ele não veio tão perfeito. Pedro não veio um homem sem defeitos, sem ter o que moldar. Mas Pedro veio cheio de imperfeições, como eu e você, com processos na sua vida que precisavam ser administrados e trabalhados. A Bíblia vai dizer que o primeiro encontro que Jesus está tendo com Pedro, Simão Pedro, ele está sendo apresentado por André, irmão de Pedro. O que me chama a atenção é que a partir deste momento, Pedro, ele não larga mais Jesus, ele não abandona mais Jesus, ele vai começar a seguir Jesus. Certa feita, Pedro está vindo de uma pesca frustrada, uma pesca decepcionante, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pede o barco de Pedro emprestado. Quando Pedro está emprestando o seu barco para Jesus, Jesus podia ter escolhido outros barcos, mas Jesus vai escolher justamente o barco de Pedro. Jesus entra dentro do barco de Pedro, ali faz uma pregação, pessoas são curadas, pessoas são tocadas pela palavra de Jesus, e a Bíblia diz que após Jesus ter terminado a sua ministração, ele olha para Pedro e diz para ele: Pedro, lança-te ao mar alto. Aí a Bíblia diz que Pedro responde: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada conseguimos pescar, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que sob a palavra de Jesus, Pedro está indo para águas profundas. Ele não estava em águas profundas. Jesus fez uma pregação justamente na margem daquele lugar, mas agora Jesus está dizendo: vá para o alto mar. O que Jesus está dizendo é: a partir deste momento, o que eu tenho com você é profundidade. Pedro, lança a sua rede. A Bíblia vai dizer que quando Pedro lança a sua rede, aleluia, é tanto peixe que começa aparecer dentro daquela rede. Aí eu pergunto para você: peixe, ele não vai ficar dentro da rede, a tendência é sair de dentro da rede, mas quando Deus manda, até quem não quer tem que ficar. Quando Jesus ordena sobre a minha e a tua vida, até quem não quer obedecer tem que obedecer. E o que me chama a atenção é que as redes estão se rompendo, aleluia, e Pedro precisa pedir ajuda para poder administrar tanta bênção que está vindo. Aí tem outro barco que está vindo para poder carregar tanto peixe que está vindo naquele lugar. O que me chama a atenção é que ele vem de uma pesca frustrada, mas após a pesca que ele está tendo frustrada, ele está tendo uma pesca maravilhosa, porque quando Deus entra na minha e na tua vida, ainda que algumas coisas elas venham sair, aleluia, da maneira que nós não esperamos, ele coloca tudo no devido lugar e da forma que ele quer. Ele vem de uma pescaria frustrada, mas agora ele está vindo contando testemunho. Mas Pedro, ele é alguém que está sendo discipulado, alguém que está sendo trabalhado por Jesus, é alguém que está sendo moldado por Jesus. E Jesus não escolhe perfeitos, ele escolhe pessoas do qual ele possa trabalhar. Então, se você é uma pessoa difícil, não se preocupe, ele já trabalhou com pessoas muito piores, e eu tenho certeza que ele vai moldar a minha e a tua vida da forma que ele quer. A
Bíblia vai dizer que Pedro, certa feita, aleluia, eles estão em um ambiente evangelístico, onde Jesus está pregando, tem almas ali sendo curadas, cego está enxergando, surdo está ouvindo, paralítico está andando, mas o povo está com fome, não tem aonde comprar alimento. Jesus olha para os discípulos e diz para eles: provém vocês o alimento. Mas a Bíblia diz que alguém chega ali com 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz que Jesus, ele faz uma grande multiplicação. Tem gente sendo curada, tem peixe multiplicando, tem pão multiplicando, mas quando termina tudo isso, Jesus olha para os seus discípulos e está dizendo: entra dentro do barco e passa para a margem de lá. A ordem de Jesus é: entra dentro do barco e passa para a margem de lá. Os discípulos estão obedecendo a ordenança de Jesus, estão entrando dentro do barco e estão indo rumo a outra margem. Mas sabe o que acontece? No meio daquele lugar, no meio, aleluia, daquele mar, começa a haver uma grande tempestade. O barquinho começa a balançar, os discípulos começam a ficar com medo, mas a Bíblia vai dizer que a ordem de Jesus é: entra no barco e passa para o lado de lá. Se Jesus disse: entra no barco e passa para o lado de lá, não se preocupe, porque Ele está cuidando do trajeto. Oh, aleluia. Irmã Nínive, mas tem tempestade. Você já viu alguém que trabalha para o reino não ter tempestade na sua vida? Você já viu alguém que trabalha em prol ao reino não passar por adversidade? Eles estão passando por uma forte tempestade, e a Bíblia diz que o vento era contrário. Não espere ventos favoráveis quando você estiver fazendo a vontade do Senhor. Não espere que as coisas estejam mil maravilhas quando você estiver fazendo a vontade do Senhor, mas tenha uma certeza, aleluia, em vista. Se Ele ordenou, Ele é capaz de sustentar a sua palavra, e Ele não vai te abandonar no meio deste temporal. Não, tem alguém que não está entendendo. Se a tempestade está chegando no teu barco, o barco está balançando, Jesus está dando uma ordem para ela nesta noite: vai se aquietar, vai se acalmar sob a minha ordem. A Bíblia diz que Jesus está vindo sobre as águas. Que mistério é esse? Jesus está vindo caminhando sobre as águas. Não tinha como socorrer, mas Jesus, antes de Jesus chegar até ele, Jesus estava orando. A oração é uma preparação para eu viver o sobrenatural de Deus em áreas da minha vida que eu preciso viver. Então, se você quer viver o sobrenatural, sai do raso e entra para a oração. Aí quando Jesus está se aproximando, os discípulos pensam: é um fantasma. Mas tem alguém curioso dentro do barco que está dizendo: mestre, é tu? Se és tu, me faz andar contigo sobre as águas. Quem é ele, irmã Nínive? É Pedro. Pedro, aquele homem bravo, de temperamento forte, está pedindo para andar sobre as águas. O único discípulo que está pedindo para andar sobre as águas vai andar sobre as águas, mas por um determinado tempo ele vai olhar para o vento e vai ficar com medo e ele afunda. Mas o Espírito Santo disse para mim: só pode afundar quem tem coragem de andar. Afundar faz parte do processo. Afundar muitas vezes faz parte do processo que eu preciso viver na minha vida, porque eu preciso ter as minhas experiências. Pedro está afundando, mas ele está dizendo uma palavrinha que está livrando ele de tudo aquilo. Ele está dizendo: salva-me, Senhor. A Bíblia diz que Jesus salva Pedro, coloca ele de novo dentro daquele barco. Oh, aleluia! O que me chama a atenção é que muita gente só olha a hora que a gente afunda, só percebe a hora que você afundou, mas não viu a coragem que você teve de dizer: me faz andar contigo sobre as águas, Senhor. Aí Jesus está prestes a ser assunto aos céus, está prestes a ser crucificado pelos homens, mas Pedro está dizendo: eu não te deixo, eu não te largo, eu vou ficar contigo a todo instante. E Jesus está dizendo assim: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Aí o que acontece, irmã Nínive? Acontece justamente o que Jesus falou.
Mas antes de Jesus falar estas palavras, o amor de Pedro parecia tão grande, tão convicto daquilo que ele estava falando, mas o amor de Pedro foi posto à prova, quando, aleluia, aqueles homens estão chegando para prender Jesus no Getsemane. Jesus está vindo da oração, Jesus ora por 3 vezes e está dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia, se não for como eu quero, seja feita a tua vontade. Aí Jesus volta de novo, pega os discípulos que não estão orando e está dizendo: vocês não podem vigiar comigo pelo menos 1 hora. Aí o que Jesus faz? Ele vai orar de novo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia, se não for como eu quero, seja feita a tua vontade. 2ª vez, na 3ª vez, Jesus de novo: Pai, passa de mim esse cálice. As mesmas palavras Jesus está dizendo 3 vezes. Jesus vai repetir as mesmas palavras e 3 vezes os discípulos estão ali adormecidos e não conseguem ter o mesmo ritmo de oração. Mas Jesus estava ensinando os discípulos justamente a como se portar diante da luta, diante da adversidade. Quando a luta chegar, você não foge, você vai para a oração. Quando a adversidade chegar, você não foge, você vai para a oração. Quando a batalha chegar, você não foge, você vai para a oração. Quando a depressão chegar, você não foge, você vai para a oração. Quando a ansiedade chegar, você não foge, você vai para a oração. Quando a enfermidade no teu lar chegar, você não foge, você vai para a oração. É o que Jesus está ensinando para mim e para você, que independente do tempo que você está vivendo, você precisa orar. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele nega Jesus, acontece tudo do jeito que Jesus havia dito. Mas o que mais me chama a atenção é que ao 3º dia ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar e ele está fazendo uma promessa. Que promessa é essa? Ele olha para os seus discípulos e está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, aleluia! É uma ordenança de Jesus permanecer em Jerusalém. Você quer vencer na Judeia, permanece em Jerusalém. Você quer vencer na Galileia, permanece em Jerusalém. Você quer chegar aos confins da terra, permanece em Jerusalém. A Jerusalém é o preparamento para você chegar a lugares mais altos do qual Deus prometeu para a tua vida. Mas se você não vence na tua Jerusalém, você não chega aos confins da terra. Alguém está dizendo: me leva, Pai, por muitos países, por muitas nações. E Deus está dizendo: você não vence nem no quarto da oração, você não vence nem no clamor. Como eu vou te levar? Aí Jesus está dizendo: tem que ter perseverança. Aonde? Em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que os discípulos estão reunidos todos no mesmo lugar. Tinha 500, mas como não é todo mundo que gosta de esperar, reduz para 400. Aí de repente o número vai reduzindo para 300, não é todo mundo que quer ficar. Aí vai diminuindo, fica 200. De repente tem alguém dizendo assim: vamos sair daqui. A gente não aguenta mais porque a gente já está esperando há tanto tempo. Eu acho que nada vai acontecer. Eu acho que não é verdade isso. De repente Pedro está olhando e está dizendo: eu já errei tanto da minha vida que dessa vez eu não erro mais. Eu já errei tanto da minha vida, eu já neguei Ele, eu já fiz tanta coisa errada, eu já afundei, eu já me frustrei, eu quase me desviei. Não, eu não vou errar, eu vou permanecer no lugar da minha promessa, eu vou permanecer na minha Jerusalém. A Bíblia vai dizer que 120 estão reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, foi repartido línguas como que de fogo naquele ambiente. E depois, irmã Nínive, o que aconteceu? O que aconteceu é que tinha crente cheio do Espírito Santo, crente falando, aleluia, uma linguagem tão simples, mas com tanta autoridade, mas com tanta unção na sua palavra, que eles ficavam atônitos dizendo: mas esse aí eu conheço ele, é Pedro, não é? Pois é Pedro, mas ele está falando diferente. Que diferença é essa? Aleluia, que verbalização é essa? É a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro. Pode ter começado apagadinho, mas não vai terminar apagado, vai terminar incendiado.
Pode ter começado dizendo: eu vou lá só para visitar, mas vai terminar cheio do Espírito Santo. Não, você não está entendendo. Pode ter começado dizendo: não, é só mais um culto, mas vai entrar aqui querendo ir pelas nações, pelos países, pelas fronteiras afora, por lugares onde você ainda não pisou. Irmã Nínive, o que você está dizendo? Você só vai ter este ardor dentro do teu coração o dia que o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Você vai passar a amar mais as pessoas do que você mesmo. Como isso, irmã Nínive, é possível? Você vai preferir ver o bem dos outros do que o seu. O que é isso? É amor pelas almas. Quando Pedro está pregando, aleluia, não é 30, não é 300, é 3.000 almas. Alguém que não tinha todo esse conhecimento, mas tinha algo chamado Espírito Santo. Alabaxúria. Quando Jesus está subindo ao céu, Ele está dizendo: eu vou enviar um amigo, e esse amigo não vai deixar vocês sozinhos. Quem é ele, mestre? É o amado Espírito Santo. Quando vocês pensarem que vocês estão sozinhos, este amigo vai estar lá do ladinho de vocês. Oh, aleluia. Agora eu fico imaginando a minha mente fértil de pregadora, aleluia, se fosse nos dias de hoje, muitos cartazes com o nome de Pedro estampado dizendo: Pedro vai estar em Lida, Pedro vai estar em tal lugar, Pedro vai estar lá em tal lugar. Vários cartazes espalhados por muitos lugares dizendo aonde é que Pedro estaria pregando. E sabe o que é mais interessante? É que aonde esse homem passa, a sombra dele cura também. Que unção é essa? Alguém que nem queria, agora onde ele está passando tem demônio caindo, tem enfermo sendo curado, tem cego enxergando, tem surdo ouvindo. Oh, meu Deus. Alguém que negou Jesus por 3 vezes, mas agora, aleluia. Alguém que puxa a sua espada para tirar a orelha, aleluia. Oh, meu Deus, o soldado do sacerdote. O que me chama a atenção é que esse homem, aleluia, é alguém agora cheio do Espírito Santo, que aonde ele está passando tem pessoas sendo tocadas. Alguém está ouvindo que ele está por perto. Pedro chega até a cidade de Lida. Quando Pedro chega em Lida, ele olha para um homem chamado Enéas. Ele olha para este homem e diz: Enéas, levanta, porque Jesus Cristo te dá saúde. 8 anos aquele homem estava paralítico, mas agora está levantando. A notícia está percorrendo por muitos lugares, e quando eles sabem que Tabita está doente, está enferma, eles mandam uma notícia para Pedro. Pedro chega lá, aleluia, na cidade de Jope. Quando ele chega em Jope, ele manda todo mundo sair do quarto onde Tabita está. É como se Pedro estivesse dizendo: eu me lembro dessa cena um dia, porque Jesus me ensinou. Um dia ele entrou dentro da casa de Jairo e ele disse: sai todo mundo daqui, vai todo mundo para lá, eu vou ficar sozinho aqui. Mas Jesus estava dizendo: fica apenas o pai da menina, a mãe da menina e os meus discípulos aqui. E o que o meu Jesus fez? Ele pegou da mão daquela menina e ele ressuscitou aquela menina. Eu lembro de outro episódio também, quando a gente estava chegando em Betânia, quando Jesus colocou o pé na aldeia de Betânia. Jesus perguntou: aonde é que colocaram o meu amigo? Quando levaram Jesus até o sepulcro de Lázaro, que já estava morto há 4 dias e já cheirava mal, o meu Jesus disse assim: meu amigo Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou também. Muitos episódios eu pude presenciar. Eu lembro quando nós estávamos chegando em Naí e estava tendo um cortejo, um funeral, mas Jesus se aproximou daquele funeral, tocou no esquife e mandou levantar. Oh, aleluia. Eu lembro de tanta gente ressuscitando. É como se Pedro estivesse dizendo: aqui não vai ser diferente não, sai todo mundo daqui. Eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso entregar para Deus aquilo que eu vim fazer. Eu não vim ser famoso não, eu vim no nome de Jesus para dizer para a morte: vai embora, para dizer para a doença: vai embora, para dizer para a depressão: vai embora, para dizer para a ansiedade: vai lá, basura, bacalabarraia. Quem está entendendo que precisa dessa unção para fazer morto levantar? Começou apagado, mas está terminando avivado. Eu queria os músicos aqui notar, por favor.
Aleluia. Começou apagadinho, aleluia. Mas nem tudo aquilo que começa apagado tem que terminar apagado, não. Começou apagado, mas está terminando avivado. A labassura começou apagadinho, mas está terminando cheio do Espírito Santo. Se alguém não gostava de Pedro, aleluia, agora começou a gostar, porque a unção aproxima as pessoas, sabia disso? Até quem não gosta de você se aproxima, porque a unção não é você. Eu sei disso, irmão, eu sei. Pensa numa pessoa que às vezes é chata, sou eu. Aí eu fico pensando, Deus, é só a tua misericórdia na minha vida. Aí você olha para você e você diz, o que é que eu tenho de especial? É o avivamento que Deus implantou dentro de você e não vai acabar. Sabe aquela vontade que você tem de gritar para todo mundo ouvir? Aquela vontade que você tem de gritar para todo mundo entender o que você está sentindo naquele momento. Esses dias eu entrei dentro de um culto. Eu disse, Deus, mostra que o Senhor está nesse lugar e faz um milagre aqui. Eu queria ver um milagre. A gente começou a orar por milagre. De repente uma irmã que tinha nódulos, ela passou chorando na frente do altar. Ela disse, alguém me tocou e queimou dentro de mim. Aí a última vez que eu estive nesse mesmo lugar, ela veio para mim, ela disse, irmã, você lembra aquele dia que o Senhor me curou? Eu fui no médico de novo para testificar, e eu estou curada, eu não tenho mais nada. Aí o Senhor disse assim para mim, Nínive, isso aí não é porque é você não é porque é você que prega, não é porque é você que canta, não, é porque a minha unção já incendiou a tua vida. É muita gente que começa e não termina, é muita gente que diz, esse ano eu vou me levantar, mas não levanta. É muita gente que diz, esse ano eu vou alavancar, mas não alavanca. Por quê? Porque está faltando algo chamado avivamento de dentro para fora. E como é que esse avivamento começa? Começa dentro do cenáculo. Certa feita Paulo estava dizendo, não sabeis vós que sois morada, habitação do Espírito. Alabando calabachai. Você quer dizer, se ele habita aí, está parado por quê? Se ele habita aí, quer largar por quê? Se ele habita aí, você acha que não vai ser curado por quê? Se ele habita aí, você acha que não vai conseguir por quê? Ele não pega pessoas fáceis, ele pega pessoas difíceis como eu e você, para transformar em grandes avivalistas. Para onde pisar a planta do pé, Satanás tem que respeitar. Tem. Quando você caminha na rua, o diabo fica enfurecido, dizendo, eu não acredito que lá vem ela. Quando você caminha na rua da tua casa, aonde você pisa a planta do teu pé, o inimigo fica dizendo furioso, eu não acredito que ela levantou. Eu fiz de tudo para ela ficar deitada, depressiva o dia todo, dizendo, não tem nada para mim. Deus parece que não tem nada, mas ela levantou e parece que levantou para a guerra. Olá para a Súria, é quando você diz assim, Deus, aquele sonho deu seu empreendedor, o empresário parece que apagou. É o Espírito Santo dizendo assim, morreu por quê? Você não me convidou para o teu projeto que eu entro, eu não abandono, projeto que eu entro, eu não abro mão. Quando Pedro ele começa a seguir Jesus, ele larga tudo e ele vai seguir Jesus. Eu não conheço ninguém que começou a seguir Jesus e se arrependeu. Sabe por quê? Porque você vem para o culto dizendo assim, ó, é o último culto. Aí você sai desse culto dizendo, não, eu não consigo abandonar, eu não consigo mais largar. A promessa é maior. A promessa é maior. Vai ter gente dizendo para você, abandona, larga tudo, mas você vai dizer, eu vou permanecer na minha Jerusalém. Eu vou permanecer na minha Jerusalém. Fica de pé comigo em nome